Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa que tem como característica, personalidade, principalmente objetivo, falar sobre a Parashá HaShavua, a Parashá da semana. Este não é um programa proselitista, é um programa feito com todo carinho para a nossa família, família Costa, Lopes, Alves, Armânio, ok? A família Hesed, enfim. Bem, esse é um programa feito especial para os meus filhos, para a minha primogênita Gabriela Dodani, Gabriel Caleb e também para a Ariela Hesed, ok? Nós estamos falando então, portanto, para Parashá HaShavua dessa semana. A gente continua ainda com a Parashá que é Vayeshev, que significa ele habitou, ou ele se estabeleceu, ok? E hoje nós iremos falar, portanto, da quinta aliá e da sexta aliá. Eu vou falar sobre as duas porque ela é pequenininha, tanto é pequena, tanto a quinta leitura quanto a sexta leitura, ok? Então eu vou unir as duas nesse mesmo vídeo, ok? Bom, primeiramente, vamos fazer aqui a brachá da leitura, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol chami v'natan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Bem, essa quinta leitura e a sexta leitura, ela vai falar sobre a venda de Yosef, tá? Na realidade vai falar sobre a Yosef na casa de Potifar. Ele vai do capítulo 39 do versículo 1 até a quinta aliá, vai até o versículo 6, e a sétima do 39, 7 até ao versículo 23. Falei para vocês que essa semana foi bastante corrido, o papai estava trabalhando muito, não deu tempo da gente fazer em casa, e hoje eu estou fazendo aqui, apesar de muito barulho, mas estamos fazendo esse serviço, ok? Bem, a princípio começa falando sobre Yosef, foi levado para Mitzrayim, né? A Potifar, um dos oficiais de Faraó, o capitão da guarda, homem egípcio, o comprou dos árabes que trouxeram para lá. Bem, aqui eu vou falar mais ou menos, comentar sobre os tópicos, ok? A princípio, a gente vai falar sobre Yosef, que Yosef, mesmo sendo vendido a Mitzrayim, Hashem estava com Yosef, ele o fez ter muito sucesso. Então a gente vê aqui que mesmo Yosef passando por essas adversidades, ele teve muito sucesso, porque a própria Torá fala, né? E Hashem estava com Yosef e ele o fez ter muito sucesso. E a gente vê que Yosef, ele prospera de uma tal maneira que ele tem sucesso em tudo. Aqui a gente pode comparar como o próprio Yaakov esperava por Mashiach e Yosef, né? A gente vê aqui uma comparação de Yosef com o David Melech, com o rei David, porque nós vamos ver que em todas as saídas de David ele tinha sucesso, né? A própria o Tanakh vai falar que ele teve sucesso em tudo que ele fazia, tanto quando ele entrava, quando ele saía, ele tinha sucesso. Comparando com Yosef, porque Yosef também teve, a Torá fala da mesma forma que em tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Só que aí, no final do versículo dessa quinta aliá, nós temos algo aqui interessante, e fala: Yosef tinha tudo sob seu controle, e por causa disso, ele então costumava a mimar-se. E como Yosef tinha tudo sob seu controle, ele mimava a si mesmo, de modo que Yosef se tornou belo de porte e de semblante. Então, quer dizer, a gente já via que ele era um pouco narcisista em algumas outras passadas aí. Ele gostava de estar bonito, deveria ser aquela pessoa que gostava de estar bem consigo mesmo, de se vestir e etc. E aqui fala que pelo fato dele ter bastante condições,
ele acaba fazendo o que? Ele acaba mimando a si mesmo, e portanto ele se tornou de forte e de belo porte e de semblante. E aí os nossos sábios vão dizer que nesse momento Hashem começa a falar com ele e dá um puxão de orelha nele e disse Hashem: tu estás preocupado com futilidades enquanto teu pai sofre, eu incitarei o urso contra ti. E aí termina essa quinta aliá e começa a sexta aliá falando sobre, depois dessas palavras, interessante, aqui que a gente vê como o Midrash comenta e aqui a Torá mostra e prova, né, que depois destas palavras, que palavras são essas? Aqui está em um culto, na realidade isso não está na Torá, né? Fala apenas, termina a quinta aliá, que ele se tornou belo e de porte e de semblante, mas não fala, mas aqui no nosso Humash há um parênteses que revela, através de um Midrash, através do ensinamento dos nossos sábios, que palavras são essas, depois dessas palavras que Deus ele alertou, ele chamou a atenção de Yosef, justamente porque ele estava mais preocupado com isso e não estava pensando no seu pai, no sofrimento do pai. Ok? Fala, depois dessas palavras, a mulher de seu senhor lançou os olhos em Yosef e disse: deita-te comigo, e etc. E vem contando sobre a história agora da mulher do seu senhor que tenta aproximá-lo para deitar-se com ela. Aqui existe algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que o judaísmo, a nossa fé, a nossa cultura, a nossa ideologia, ela é completamente diferente daquilo que não é judaísmo. Aonde eu quero chegar? Tem muitas pessoas que acabam aderindo o Tanar, conhecido como a Bíblia, outros tentam comprar a Torá, e aí tentam ler e tentam interpretar segundo a sua maneira, sem ser a maneira da Torá. Como o óleo e a água são completamente diferentes, num copo eles parecem a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Assim é o judaísmo com relação às outras religiões, às outras filosofias, ok? O que o cristianismo diz com relação à interpretação da Torá, do Taná, o judaísmo vai falar completamente diferente. Então, aqui nessa paraxá e nessa aliá, a gente vai ver essa diferença. Muitas pessoas, quando vão fazer suas prédicas, ou quando chegam nessa parte aqui da Torá, através do Tanar que eles têm, e eles vão caracterizar aqui a mulher, tá? No caso a mulher de Potifar, como uma meretriz, como uma mulher da vida, como uma mulher má, que tenta seduzir e tenta aproximar Yosef dela para cometer adultério, etc. E aí você vê toda aquela história em desenhos, em filmes, mostrando a mulher querendo seduzir o pobre jovem, o jovem saindo correndo e etc. Só que quando você vê pela luz da Torá, pela luz da interpretação dos nossos sábios, você vai ver que é completamente diferente da forma com que essas outras religiões tentam deturpar e ensinar aquilo que não pertence a elas, né? Elas não são detetoras disso e não conhecem a cultura, não sabem os midrashim, não conhecem, e aí você vai ver essa surpresa. Aqui os nossos sábios vão dizer, principalmente Rash, vai dizer que nós não devemos ser apressados em julgar as pessoas. A mulher de Potifar não é nada disso como as outras filosofias colocam aí ensinando as pessoas, né?